Boa noite a todo mundo. Meu nome é Letícia, eu faço parte aqui da Septem, e hoje a gente está aqui, primeiro com uma figura ilustre, uma pessoa que eu tenho um prazer imenso de poder falar que faz parte agora do grupo de professores que a gente faz aqui na Septem, para tratar de um assunto muito importante. E de quem que eu estou falando e do que, né? Eu estou falando do Márcio Santoro, que hoje é juiz federal, já foi advogado da União aí por 10 anos, tem uma atuação maravilhosa no Rio de Janeiro, é mestre, é doutorando, né? Isso, doutorando. Atua nessa área e estuda também a área de direito ambiental, que é tema hoje foco do nosso curso aqui na Septem. E enfim, então é uma pessoa realmente super capacitada, com qualidades aí, titulações, que falam além de qualquer coisa que eu poderia falar nesse momento. Então, realmente, estou muito feliz de poder anunciar o Márcio como nosso professor, mas também estou muito contente por a gente estar tratando de um assunto tão importante, que é o direito ambiental, especialmente a responsabilidade civil, né? Hoje, acho que é difícil alguém poder falar que não está a par, pelo menos de forma mais abstrata, assim, mais superficial sobre o tema do direito ambiental. Esse é um tema que está super em alta, sempre a gente está ouvindo falar na televisão, nos jornais, na internet. E claro que quando a gente ouve falar sobre multas, sobre responsabilizações das empresas, sobre vários outros aspectos, tudo isso tem um respaldo jurídico muito grande. E é aqui que entra o nosso papel, né? Como juristas, como advogados, como juízes, como defensores como um todo, sobre esse assunto. E aí, para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, entender onde a gente se situa tecnicamente, né, nesse ponto, a gente chamou o Márcio aqui para poder falar sobre esse assunto. Bom, não vou me estender muito mais aqui, só queria fazer uma breve introdução. Márcio, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai abrir no final para perguntas, então podem levantar a mão aqui, caso vocês tenham alguma questão, mandem no chat, enfim, fiquem à vontade, que a gente vai estar respondendo todos vocês, tá bom? Mas, Márcio, então, fica à vontade, se apresenta um pouquinho mais e pode começar. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, Letícia, obrigado pela apresentação, obrigado também, Guilherme, né, que está presente aqui, que me convidou para dar essa aula do curso, e quem eu admiro também muito. A Letícia já me apresentou aqui, né, eu atualmente sou juiz federal, já fui advogado da União por muito tempo, por mais de 10 anos, e sou juiz federal desde 2015. Por que falar sobre direito ambiental e por que falar sobre responsabilidade ambiental? No caso do nosso curso, a gente vai tratar especificamente sobre responsabilidade civil e responsabilidade administrativa ambiental, né? Por quê? Por que esse assunto é tão importante, né? Quando eu comecei a estudar direito, isso foi em 1999, direito ambiental sequer era uma matéria obrigatória nas faculdades, quando muito havia alguma eletiva, né? Na minha faculdade, eu estudei na UERJ, né, aqui no Rio de Janeiro, havia uma eletiva, poucos créditos, se não me engano, era 1 ou 2 créditos, era uma matéria totalmente deixada em segundo plano, né? Só que hoje o direito ambiental ele tem uma relevância que naquela época seria muito difícil de conseguir antever, né? Hoje basta a gente abrir os jornais, né? Hoje a gente nem abre mais assim fisicamente, né? Mas abrir as páginas da internet para a gente ver aí uma série de notícias que envolvem meio ambiente e que envolvem muito comumente, especificamente, a matéria de responsabilidade ambiental. A gente viu aí recentemente, né, uma condenação relacionada ao desastre de Brumadinho, na casa de bilhões, né? A gente tem a questão da Braskem, que também é muito falada em Alagoas, né?
onde uma grande parte de Maceió está afundando por conta de obras de mineração. E, enfim, o direito ambiental ele está hoje bastante em evidência, né? A gente tem a questão da mineração dos garimpos ilegais, enfim. É uma questão que a todo momento a gente vê. E a gente atua hoje, a gente vê hoje um estado de emergência ambiental, digamos assim, né? A gente percebe que o meio ambiente é uma pauta que vai permanecer por muito tempo aí nas manchetes, e não só nas manchetes, mas também nos tribunais. O meio ambiente hoje é uma questão que é emergencial por conta das mudanças climáticas que a gente tem visto, né, que hoje é um fato científico, um fato comprovado, e que levam a diversos desastres ambientais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o direito, né, ele tem um papel fundamental nessa questão. Papel fundamental, em primeiro lugar, é de prevenir, né, na medida do possível, esses danos que a gente tem observado, né, os danos ao meio ambiente, e caso ocorram os danos ao meio ambiente, de responsabilizar aqueles que o causaram e buscar o ressarcimento, né, buscar a reparação desse dano. Então, é basicamente esse o nosso objetivo no curso, estudar a responsabilidade por esses danos ambientais, que é um assunto que guarda hoje grande importância, né? Então, como eu falei no início, quando eu estudei na faculdade, direito ambiental era uma matéria que era colocada aí ao largo, né, dos cursos de direito. Hoje não, hoje é uma matéria que tem uma importância muito maior, e não só para quem atua, né, na prática, né, como advogado, como operador do direito, é uma matéria que é muito importante, por conta de uma série de questões de ordem prática que você pode acabar se deparando na sua atividade profissional, mas também para quem é concurseiro, né? Quem está estudando para um concurso jurídico, é um tema que, sem sombra de dúvida, o estudante deve dominar. E por que eu falo isso? A responsabilidade ambiental ela é muito explorada, principalmente em concursos das carreiras da advocacia pública, da magistratura, do Ministério Público. Então, nessas carreiras, você fatalmente vai se deparar com questões sobre isso, né, nas provas para ingresso nessas carreiras, né? E são temas muito interessantes para serem cobrados pelos examinadores por conta das várias especificidades que a gente vai ter na questão da responsabilidade ambiental, seja na responsabilidade civil, seja na responsabilidade administrativa, tá? Então, quando você vai tratar da responsabilidade civil ambiental, por exemplo, você não vai usar os mesmos princípios, os mesmos postulados que você vai tratar numa responsabilidade civil geral, né? Uma questão, por exemplo, de um acidente de trânsito. A responsabilidade ambiental ela tem uma série de características que são próprias. E isso leva a uma grande dificuldade para muitas pessoas na hora de resolver questões, seja numa prova de concurso, seja quando um cliente seu, como advogado, procura para tratar dessa matéria. E eu já vi a dificuldade, né, que as pessoas costumam ter nessa área, nesses dois aspectos, seja na minha atuação profissional, seja enquanto professor, né? Na minha atuação profissional, o que é muito comum quando a gente se depara, né, com advogados que militam nessa área, é não conhecerem justamente essas especificidades que a gente vai tratar de forma exaustiva nesse nosso curso, né? O nosso curso, ele possui um total aí de 10 horas, né? E essas horas, né, que a gente vai tratar, em grande parte a gente vai tratar aí da responsabilidade civil, a gente vai lidar com todos esses aspectos que são importantes na responsabilidade civil ambiental. Em primeiro lugar, entender conceitos como de poluição e poluidor, princípios que são próprios do direito ambiental, como o princípio do poluidor-pagador, que é fundamental para se entender a questão da responsabilidade ambiental. O que é o bem ambiental? Né? Há uma dificuldade, muitas vezes, de quem opera na área
do direito ambiental, de entender o que é o bem ambiental e as especificidades do bem ambiental. Quando a gente vai tratar do bem ambiental, a gente não está tratando de um bem corpóreo, a gente está tratando de um direito aí difuso, né? Então, a gente trata de um bem que, na verdade, diz respeito ao equilíbrio do próprio meio ambiente, né? Então, há muitas vezes uma dificuldade no operador do direito, no estudante, de entender o que seria, né, de conceituar o que seria esse bem ambiental, e a gente vai ter, inclusive, um ponto específico para tratar sobre isso, né? A gente vai ver a questão da independência, né, das esferas administrativa, civil e penal, e como isso muitas vezes leva a confusões de ordem prática, né, inclusive com relação aos pressupostos, né, aos elementos da responsabilidade, né? A gente vai ver que os elementos da responsabilidade civil vão ser diferentes, por exemplo, dos elementos da responsabilidade administrativa. A gente vai estudar também a questão da teoria do risco integral, né, que é algo que é próprio daí do campo da responsabilidade ambiental e que vai diferir da teoria do risco administrativo. A gente vai ver como a reparação do dano ambiental ela se opera de uma maneira diferente da reparação civil ordinária, né? A gente, na questão, deixa eu ver aqui, acho que foi alguma pergunta, alguém que levantou? Não, foi uma mensagem. Boa noite, Érica, agora que eu vi, desculpa. A gente vai estudar como a gente tem a questão da reparação, né, do caso do bem ambiental lesado, princípios diversos para serem reparados esse bem, né? A gente vai estudar todas as características que são próprias da responsabilidade civil ambiental, né? A questão de ser uma obrigação próprio terreno, a questão da responsabilidade solidária, da imprescritibilidade, que são questões que levam, e aí eu falo isso do ponto de vista da minha experiência prática, há muita confusão de operadores jurídicos muitas vezes experientes, né? Que não sabem elaborar uma defesa com base em entendimentos que são entendimentos da lei e entendimentos pacificados pelos tribunais superiores, né? Então, isso é muito importante, né? Esses elementos vão diferir a responsabilidade civil ambiental de uma responsabilidade civil ordinária, uma responsabilidade civil comum. Isso por conta da especificidade, da importância, né, que tem o direito ambiental na ordem constitucional, que leva a uma gama de características que tornam a responsabilidade ambiental muito mais severa do que a responsabilidade civil ordinária. A gente vai também estudar, para entender, né, a questão do dano ambiental, a diferença, né, entre direitos difusos, coletivos, individuais, né? Uma outra confusão que é muito comum na prática, né? O mesmo evento, né, o mesmo fato, pode levar à lesão a diferentes tipos de direito, né? Então, por exemplo, né, na questão do desastre de Brumadinho, você tem lesão ao direito difuso, né? Você tem lesão ao bem ambiental, mas você também tem lesões a múltiplos direitos individuais, né? E a forma de tratamento e de reparação desses direitos lesados vai ser diversa, né? E isso também é uma questão que muitas vezes fica confusa na cabeça dos estudantes, na cabeça até mesmo dos profissionais que atuam na área, né? Então, isso é muito importante, até mesmo para você saber qual o instrumento adequado para você manejar para a defesa dos seus interesses, né? Dos interesses do seu cliente, no caso, ou numa prova, como você vai fazer, vai direcionar os pedidos, se você tiver que fazer uma peça processual, numa ação de responsabilidade civil ambiental, né? Isso pode ser cobrado, por exemplo, no concurso do Ministério Público, ou no concurso até mesmo da Defensoria Pública. Pode ser cobrado uma sentença, né, de responsabilidade ambiental, que, aliás, é muito comum, no caso da magistratura federal, ser cobrado isso, por exemplo, na prova de sentença, né, justamente porque a responsabilidade ambiental é um assunto que muitas vezes ele acaba sendo negligenciado, né, pelo estudante, né? E o estudante pode conhecer muito sobre responsabilidade civil e não saber nada sobre responsabilidade civil ambiental, né? Então é muito importante esse tratamento especializado, mas o cuidado que eu busquei, né,
ao longo do curso foi, primeiro, fazer esse curso de uma maneira que fosse didático e fosse entendível a questão da responsabilidade civil ambiental, mas sem admitir que a pessoa já tem todo um arcabouço para começar diretamente a tratar da responsabilidade civil ambiental. Por isso que a gente trata aí de vários conceitos anteriormente a tratar do tema propriamente dito, né? A gente vai tratar da própria questão das teorias que existem, né? A teoria do risco integral, a gente trata da teoria do risco administrativo, a gente trata da questão dos elementos da responsabilidade civil. Então, não é um curso que a gente pressupõe que as pessoas já devam ter um conhecimento específico, né? Justamente a ideia é que a pessoa consiga, né, o estudante consiga apreender aquele conhecimento de uma maneira bastante tranquila e bastante didática, né? Então, a gente vai tratar também do dano moral coletivo, né, que é outro tema que é muito interessante na prática, que muitas vezes também o operador do direito não sabe manejar isso, né? Ele faz muitas vezes confusão entre dano moral individual e dano moral coletivo, né? Os próprios elementos, né, e pressupostos para a configuração do dano moral coletivo são inteiramente diversos daqueles do dano moral individual. Isso muitas vezes leva a dificuldades na prática, né? A gente vê peças defensivas, por exemplo, quando há um pedido do Ministério Público de dano moral coletivo, se prendendo a elementos do dano moral individual, sem se atentar que o dano moral coletivo é um dano de natureza diversa. A gente também vai tratar de um tema que está muito em voga atualmente, que é a questão dos litígios climáticos, né? E a imputação da responsabilidade civil por danos ambientais associados às mudanças climáticas. Hoje a gente pode abrir qualquer meio eletrônico de notícias que a gente vai ver diversas notícias, né? Seja inundações. Agora eu vi, por exemplo, nessa semana, né, a gente teve um incêndio catastrófico no Chile, que resultou em centenas de vítimas. Em janeiro, a gente teve no Brasil inteiro inundações que também dezenas de pessoas morreram. E são eventos que, infelizmente, vão ser cada vez mais comuns por conta das alterações climáticas, por conta do aquecimento da Terra, né? O aquecimento da Terra, ele é algo hoje que se discute não de eliminar esse aquecimento da forma que ele está sendo feito, mas de diminuir a velocidade com que ele está ocorrendo. É uma questão tão grave que a gente não tem nem capacidade de pensar em estacionar esse aquecimento global hoje, né? Os acordos internacionais que a gente tem, né? A gente tem o Acordo de Paris, busca reduzir o aquecimento global, a velocidade desse aquecimento global, para que em 2100 a gente chegue a 1,5 grau a mais do que a temperatura de hoje, né? Só que isso tem consequências, mesmo esse 1,5 grau, catastróficas, né? E se a gente continuar no ritmo que a gente está, a tendência é que seja mais do que 4 graus, né? Então, os fenômenos que a gente tem visto hoje, eles vão ser cada vez maiores, né? Isso, infelizmente, vai ocorrer. E como a gente vai tratar da questão da responsabilidade civil por conta dessas alterações climáticas? Isso é uma outra questão que a gente vai trabalhar no nosso curso, né? Porque a gente sabe que hoje grande parte dessas questões são previsíveis, né? Não são questões que são imprevisíveis, né? Não são questões que são um acaso da natureza. A gente sabe que vão ocorrer. E onde entra a responsabilidade civil, e aqui na vertente da responsabilidade civil da administração pública, do Estado, em, ao menos, mitigar essas questões, né? Isso é uma questão que, hoje, ela é muito importante, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E nesse ponto da matéria a gente vai tratar desse assunto. Então, são temas que hoje, todo mundo que trabalha com isso, né, com responsabilidade civil, precisa ao menos saber disso, né, saber que existe, né? E quem está estudando para concurso tem que dominar, né, tem que saber o básico, porque são questões que vão ser cobradas, né? A gente pega aí um retrato, aí um recorte das questões que são cobradas em direito ambiental. A responsabilidade civil ambiental, ela corresponde normalmente a cerca de 20% das provas objetivas, mas
são questões que são muito exploradas em provas discursivas, justamente porque elas treinam e trabalham com a questão do raciocínio jurídico, né? E aqui, nesse ponto do raciocínio jurídico, é importante também destacar que eu sempre procurei, ao longo do curso, lidar com casos concretos julgados pelos tribunais, principalmente pelos tribunais superiores. Eu acho que o estudo do direito ele não pode ser apenas um estudo meramente conceitual, tem que ser um estudo prático, né? A nossa função no direito, seja como advogado, seja como promotor, juiz, enfim, qualquer função, qualquer cargo e carreira do direito é de resolver problemas, né? Então, eu sou muito fã de estudar através de casos concretos, porque, na verdade, esse é o objetivo da nossa profissão. Assim como o objetivo da medicina é tratar o paciente, o nosso objetivo é resolver o problema das pessoas, né? Então, eu sempre procurei tratar, ao longo das aulas, sempre trazer pelo menos algum julgado, né? Para a gente entender essas questões de direito ambiental do ponto de vista prático, de uma maneira não apenas teórica, mas uma maneira prática. Eu acho que isso ajuda muito no aprendizado. Inclusive, hoje, as universidades de ponta, né, trabalham cada vez mais com essa questão de estudo de casos, né, inclusive com casos simulados, né, para os alunos resolverem, ou casos reais que existiram, né, para que os alunos possam atuar, seja na forma de argumentação, né, de elaborando argumentação, seja na forma também de pesquisa, né, sobre as soluções que foram adotadas. Então, eu sempre procurei fazer isso, e além disso, procurei, sabendo que muitos dos alunos estudam para concurso, resolver algum tipo de questão que foi cobrada em um concurso jurídico, né? Então, sempre nos módulos, nas aulas, a gente, no final, busca resolver algum tipo de questão que foi cobrada também. Para mim, isso é muito importante para consolidar o aprendizado teórico, né? A questão prática é fundamental, e eu não vejo o direito sem esse lado prático, né? Então, eu sempre, nas aulas, eu busquei fazer isso. Por fim, eu vou tratar também, na questão da responsabilidade civil, de um ponto específico também que leva a muita confusão, né? Que é a responsabilidade civil ambiental do Estado, né? Aqui, nesse ponto específico, eu estou tratando, basicamente, da responsabilidade civil ambiental do Estado pela sua omissão, né? E também vai ter uma série de questões a serem abordadas, né? A questão da solidariedade, por exemplo, a questão da execução subsidiária. São todas questões que hoje a gente tem entendimentos firmados na jurisprudência, né? Mas que muitas vezes os estudantes não sabem, né? Não têm acesso a esse tipo de entendimento. E os profissionais que atuam na área também, às vezes, têm dificuldade nessa questão da responsabilidade civil ambiental do Estado, principalmente na questão da omissão do seu dever aí de fiscalizar e de reprimir os ilícitos ambientais. No módulo 4, né, que é o último módulo do nosso curso, eu vou tratar da questão da responsabilidade administrativa ambiental, né? A gente sabe, né, que a gente tem a tríplice responsabilidade ambiental, né, que é a penal, a civil e a administrativa. E todas essas responsabilidades, elas terão elementos diferentes e, justamente, elas visam a proteger valores diversos, né? Então, é muito importante a gente estudar elas de forma separada. E na responsabilidade administrativa ambiental, a gente vai estudar, em primeiro lugar, como eu falei aqui para vocês, eu não parto nunca do pressuposto que as pessoas já sabem das questões, né? Então, eu procuro sempre fazer uma introdução. Primeiro, a gente vai falar sobre o poder de polícia ambiental, né? Para a gente não chegar diretamente no tema sem ter uma base sobre o que é responsabilidade administrativa, né? O que é responsabilidade por infração administrativa ambiental, o que é o poder de polícia ambiental, né? Como vai se dar essa responsabilização no campo administrativo ambiental. A gente vai discutir se é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva, a gente vai discutir a questão da tipificação, e a gente vai discutir aqui também um tema que é bastante complexo na prática, que é a questão da repartição da competência administrativa ambiental.
né? Quem atua nessa seara ambiental, muitas vezes vai se deparar com discussões de ordem prática a quem deve, por exemplo, licenciar fazer o licenciamento ambiental de uma determinada atividade potencialmente poluidora, a quem cabe fazer isso? Ao município, ao Estado, à União? Isso é uma questão que é sempre muito objeto aí de questionamentos e de polêmicas na prática ambiental. E isso vai ser tratado aí com bastante atenção nesse ponto, tá? Enfim, a gente também vai lidar sobre o próprio processo administrativo ambiental, que é outro tema que é muito objeto de questionamentos na justiça, e isso dá aí muito pano para manga para quem atua na área, e certamente para quem faz provas aí de concurso, é um tema sempre cobrado, né? E um dos temas que derrubam muitos candidatos, que há uma dificuldade para entender o processo administrativo ambiental, né? Há uma dificuldade para se perceber e para saber quais são as diferenças do processo administrativo ambiental para outros tipos de violações administrativas, né? Então, são temas que a gente vai tratar no módulo sobre responsabilidade por infração administrativa ambiental, responsabilidade administrativa ambiental. Quando a gente vai estudar direito ambiental, a gente está estudando um conjunto de normas que se aplicam a um ramo do direito que tem vários conceitos que são de ordem técnica, né? Isso pode causar, num primeiro momento, uma certa dificuldade, né? Ou até um certo receio dos estudantes ou para os profissionais que procuram atuar nessa área, de como lidar com essas questões, né? Que há, sem sombra de dúvida, a necessidade de um conhecimento mínimo interdisciplinar sobre questões relacionadas ao meio ambiente, né? Mas eu peço que isso não assuste vocês, porque certamente vocês dominando os conceitos básicos do direito ambiental, vocês vão conseguir, sem sombra de dúvida, trafegar muito bem por qualquer questão relacionada a direito ambiental, por qualquer assunto relacionado a essa matéria, que é uma matéria que eu acredito que vai ser cada vez mais cobrada em concurso e que vai haver cada vez mais uma demanda também prática por profissionais que possam atuar nessas áreas, né? Isso é uma questão não apenas hoje restrita ao nosso campo do direito, mas é uma questão de sobrevivência da própria humanidade, né? A gente vive um momento em que o meio ambiente ele se torna uma das preocupações mais importantes da humanidade, né? E a gente percebe que o risco para a nossa espécie, né, para o Homo sapiens, é real, né, das mudanças climáticas que a gente está vivenciando atualmente. Então, por isso que estudar direito ambiental, além de ser algo que eu acho que é importante do ponto de vista profissional e do ponto de vista de preparação para concurso, é também uma questão que eu acho até interessante do ponto de vista existencial, digamos assim, porque faz parte aí de uma imensa contribuição que o direito pode dar para solucionar um dos problemas mais graves que a humanidade vive hoje, né? Então, eu acredito que esse tema de responsabilidade civil e de responsabilidade administrativa ambiental vai, sem sombra de dúvida, enriquecer todos vocês, né? Como a mim, pelo menos, eu me enriqueceu, né? Do ponto de vista não só profissional, mas do ponto de vista humano, né? Porque são questões que tocam a gente no que existe de mais profundo, né? Que é a nossa conexão com a natureza, né? A nossa conexão com o meio ambiente que nos rodeia e do qual nós fazemos parte, né? A gente hoje trabalha, inclusive, no direito ambiental, um conceito de meio ambiente do qual o homem é parte inseparável desse meio ambiente. Não é um meio ambiente mais, como a gente viu no passado, que era visto como uma coisa da qual o homem se servia, né? A gente viu isso ao longo aí da história da humanidade, como o meio ambiente sendo visto como algo separado ao ser humano e a ser explorado e conquistado de forma econômica. E hoje a gente vê que esse modelo é um modelo que
já está exaurido, né? É um modelo que não tem condições de permanecer e que a nossa Constituição adotou aí um caminho diverso, felizmente, né, de proteção do meio ambiente e de equilíbrio do meio ambiente, inclusive com o ser humano, né, sendo parte aí indissociável desse conceito, tá? Então, eu fico aí feliz, né, pela presença aí de vocês, né, agradeço aí estarem ouvindo aí essa pequena apresentação do curso e, por favor, se quiserem me interromper aí para fazer perguntas, né, eu acho que a gente, eu não sei se ainda já está no tempo, já posso abrir para perguntas? Claro, Márcio, fica à vontade. Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida... Porque às vezes eu acabo falando muito, né, e eu não sei se vocês estão com alguma dúvida ou se gostariam que eu falasse mais sobre algum tema. Por favor, podem fazer perguntas. Márcio, como o pessoal está escrevendo, está colocando nas mensagens, eu gostaria de questionar um ponto em relação ao direito ambiental, que talvez hoje está na mídia, e aproveitar um bom professor de direito ambiental para essa questão. E tendo uma visão disruptiva, não só uma visão pragmática, mas o que o senhor pensa sobre a questão hoje que se fala muito de racismo ambiental? Então, o tema do racismo ambiental, para os acadêmicos que tratam do direito ambiental, é algo que há muitos anos já é trabalhado na disciplina do direito ambiental, né? O termo racismo ambiental ele surge nos Estados Unidos para justamente mostrar como os impactos que ocorrem ao meio ambiente, né, a degradação ao meio ambiente, atinge de forma diferenciada diferentes estratos da sociedade, né? Isso a gente não precisa ir para os Estados Unidos para perceber isso, né? A gente no Brasil vê claramente isso. Qualquer tempestade que ocorre, as maiores vítimas estão aonde? No Leblon ou na Baixada Fluminense, né? Isso é racismo ambiental. Como esse termo é cunhado, ele vem dos Estados Unidos, onde a questão racial é uma questão que sempre foi tratada de maneira central. No Brasil, isso começou mais tardiamente, né? Apesar da gente ter a mesma dívida histórica por conta da escravidão, nos Estados Unidos se cunhou esse termo racismo ambiental porque justamente a degradação ambiental ela acaba atingindo de maneira muito mais forte as parcelas mais discriminadas da sociedade, no caso americano, justamente a população preta, né? Então, se você tem, por exemplo, a questão da poluição atmosférica, poluição de rios, inundações, normalmente as vítimas que são atingidas de maneira mais grave e mais dolorosa com todas essas questões são justamente as partes da população mais empobrecidas, que não por coincidência são justamente, né, no caso americano e no caso brasileiro não seria também muito diferente, a parcela da população preta, a parcela da população parda, a parcela da população indígena, que é justamente a parcela mais precarizada da população, né? Racismo ambiental, então, nada mais é do que isso. É a forma com que a degradação ambiental atinge determinados setores da sociedade de maneira mais perversa e mais drástica do que outros, né? Isso tanto no ponto de vista nacional, né, e local, né, uma cidade como o Rio de Janeiro, que você vai ter, sem sombra de dúvida, um impacto da chuva muito menor na Zona Sul, no asfalto, do que nas favelas, mas também do ponto de vista mundial, né? Você vai ter um impacto maior da questão da degradação ambiental em países mais pobres, né? Em países onde você concentra, muitas vezes, atividades mais poluentes, né? Que a gente também tem um outro fenômeno, né? Que é a exportação de atividades poluentes para países periféricos, né? Enquanto os países desenvolvidos cada vez mais adotam critérios mais rígidos de meio ambiente para preservar no próprio solo, né, no seu próprio território, uma qualidade de vida melhor. Embora a grande questão é que no direito, a questão do bem ambiental é que o bem ambiental ele é um bem que tem uma das características a ubiquidade, ou seja, o bem ambiental ele não tem fronteiras, né? Porque o que é o bem ambiental, resumidamente falando?
o bem ambiental é o equilíbrio ecológico. E hoje a gente sabe que esse equilíbrio ecológico ele depende de fatores que não respeitam fronteiras de cidades, estados e de nações, né? Se você devasta a Amazônia, isso vai ter consequência no regime de chuvas, por exemplo, no Chile. Você tem movimentos que são intraplanetários. Então, se você tem uma poluição nos mares da China, por exemplo, essa poluição ela não vai se restringir à China, ela vai avançar por todo o globo, seguindo as correntes marítimas. E a mesma coisa da poluição atmosférica. E hoje, a questão que é a mais emergente, né, e mais dramática, que é a questão do aquecimento global, que mostra que não adianta, no ponto de vista ambiental, soluções locais. Se as empresas poluentes migram para outros países, isso não resolve problema nenhum, porque o aquecimento global continua, porque são lançados gases de efeito estufa para a atmosfera, e esses gases de efeito estufa vão se acumulando e vão levando a esse processo que a gente vê hoje de aquecimento global, né, que é um processo que vai levar a problemas que são imprevisíveis, né, por conta desse aumento da temperatura, como vai levar ao aumento do nível do mar, esses eventos climáticos que são cada vez mais extremos, né, de chuvas, de seca, né? A gente hoje no Brasil, por exemplo, tem já o clima árido, né, algo que a gente nunca teve, né? Então a gente tem já o clima árido no Nordeste, né? A gente antes tinha um semiárido, agora a gente tem um árido. Isso é o processo de desertificação por conta justamente dessas alterações do clima, né? E a gente tem aí milhares de alterações que ocorrem por conta dessa mudança climática, né? Hoje a gente vive uma situação que é gravíssima, né? E isso vai, sem sombra de dúvida, trazer consequências do ponto de vista do direito, né? E no caso, a gente trata especificamente desse assunto quando a gente trata dos litígios climáticos, né? Quando a gente trata desse ponto de litígios climáticos, a gente vê como essas questões de mudança climática vão resvalar na questão da responsabilidade civil, em especial na responsabilidade civil da administração, mas não só dela, mas também na responsabilidade civil de particulares também. Muito obrigado pela sua resposta, professor Márcio. Eu acho interessante fazer uma menção, que é aquela questão, quando a gente fala de, por exemplo, racismo ambiental, eu nem digo a questão da raça, mas uma questão social, porque quando nós visualizamos por satélite, isso já muitas pesquisas mostram, nos Estados Unidos, inclusive, mas também dá para fazer no Brasil. Quando nós visualizamos por satélite os bairros nobres normalmente são mais verdes do que os bairros periféricos. Sem dúvida. Então, isso é uma questão muito significativa. Os próprios subúrbios americanos, que são locais nobres, são extremamente verdes. Exatamente. E já, por exemplo, regiões periféricas, da periferia mesmo da região metropolitana do Rio de Janeiro, até para comparar, por exemplo, a Zona Sul e a Barra são mais verdes do que a Zona Norte. É só a gente lembrar, né? Normalmente os recordes de temperatura que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos, que é onde eu moro, normalmente são em lugares do subúrbio, né? Lugares periféricos. Bangu, né? Baixada Fluminense, né? Que é fora do Rio, mas é na região metropolitana. É onde a gente tem realmente uma cobertura verde menor, né? E justamente porque esse racismo ambiental, na verdade, ele vai mais do que o racismo, né? Que é uma questão social, né? Ele atinge os investimentos também do governo na questão de urbanização, né, dessas áreas, de preservação dessa cobertura vegetal mínima, que hoje a gente sabe, né, que uma árvore ela é capaz de ter um efeito de baixar a temperatura em cerca de 10 graus, né, de refrescar, sem contar os efeitos que tem do ponto de vista biológico, né, da questão da biodiversidade, né, de possibilitar pássaros e outras espécies, né, que são importantes para o equilíbrio ecológico, inclusive equilíbrio ecológico de pragas, que é outra questão que eu também falo sobre isso, né, que a questão ambiental ela é muito importante e a gente está vendo o que é o desequilíbrio, né? A gente vê notícias recentes do aumento do caso de dengue, que está diretamente relacionado ao aquecimento e ao aumento das temperaturas. A gente tem um número recorde
de escorpiões, infestação de escorpiões aí em vários lugares onde não havia, que também está relacionado a não só o aquecimento global, mas a destruição da cobertura vegetal, né? E isso, infelizmente, são questões que vão cada vez mais estarem na pauta do dia, né? Justamente porque a gente não faz o nosso dever de casa, que seria justamente proteger o meio ambiental, proteger o equilíbrio ambiental, ou se ele for lesado, repará-lo, né? Guilherme, eu vou ler aqui as perguntas, né, que tem aqui. Perfeito, eu ia ler agora para o senhor. Em primeiro lugar, Érica, boa noite. Realmente, que bom que a sua professora comentou sobre a relevância, né, dessa questão, né, da questão do direito ambiental, né, para a profissão, né. Então, realmente é um tema aí que é o tema do momento. Luiz Arthur, boa noite, Luiz. A relevância do direito ambiental é muito relevante dentro da nossa Constituição. Na sua visão, com as mudanças climáticas se tornando mais graves, o senhor enxerga alguma forma de peso nas sanções ambientais? Com certeza, né? Em primeiro lugar, você está certíssimo, né? A Constituição de 88, ela traz o direito ambiental para o centro das preocupações, e não só naquele capítulo que a gente tem ali, né, sobre o direito ambiental propriamente dito, né, sobre o meio ambiente. A gente tem, na verdade, diversos dispositivos constitucionais que fazem menção ao meio ambiente, né? A questão da ordem econômica, né, do direito do consumidor, enfim, a gente vai ter aí vários dispositivos constitucionais que vão falar sobre o meio ambiente, né? E isso é importantíssimo porque é um vértice interpretativo para qualquer operador do direito que atue nessa área, né? O direito ambiental, ele deve ser levado a sério de acordo com a própria vontade do constituinte, né? Então, as sanções ambientais, a gente vê uma preocupação muito grande nos tribunais superiores hoje, elas ganham cada vez mais relevância, né? E a gente vai ver nos nossos estudos que o objetivo principal da reparação ambiental não é condenar aquele que cometeu essa reparação a indenizar por essa reparação. O objetivo principal é que ele repare o meio ambiente, né? Porque o principal para o direito ambiental é que você consiga, na questão da responsabilidade civil e da responsabilidade administrativa igualmente, né, se houver a lesão, reparar o meio ambiente para que ele volte a ser aquilo que ele era antes, né? A restituição in natura, né? De forma integral. Então, as sanções ambientais, nesse ponto, elas vão sempre buscar a recuperação do meio ambiente como primeiro objetivo. Tá? Não é o único, mas é o primeiro principal. E as sanções pecuniárias, sem sombra de dúvida, elas vão existir, né? Inclusive, a sanção básica, né, e mais comum do ponto de vista administrativo é a multa, né? Mas a gente tem sempre a preocupação de reparação do meio ambiente, que é a preocupação principal na responsabilidade ambiental, né? Isso mesmo na questão da responsabilidade penal ambiental. Vai sempre ocupar um espaço aí importantíssimo nesse tema, tá? Aqui eu passo para a intervenção aqui do Alexandre, né? Boa noite, professor Márcio. Foi recentemente noticiado sobre a caça de javali por determinado considerar como praga, por não ter predador natural. A União pode ser responsável civilmente pela distribuição da lavoura, já que a caça foi proibida do javali? Então, a questão do javali, né, a caça, na verdade, ela é algo que é proibido no Brasil, né? Até eu me lembro que quando falaram daquele questão dos registros do CACT, né, fazer-se crítica a essa denominação, né, porque a caça, em princípio, é proibida no nosso país. Em alguns casos, como no caso dessas pragas, né, como no caso do javali, pode ser sim liberado, tá? Mas é um caso que é uma exceção, né? E aí precisa ter a portaria aí do órgão competente autorizando. Nesse caso, a União pode ser civilmente responsabilizada pela distribuição de uma lavoura? Aí você vai ter que analisar a questão da responsabilidade civil por omissão da União, se for o caso. Mas como a gente vai ver na responsabilidade civil por omissão, apesar de ser uma responsabilidade de caráter objetivo, onde você não avalia a questão da culpa, tá? Você vai ter que analisar se dessa omissão
específica da União, veio aquele dano. Então, nesse caso, se você tem uma lavoura que é atingida por uma determinada praga, seja um javali, mas pode ser também uma outra praga qualquer, né? Pode ser uma espécie invasora. A gente tem a questão, por exemplo, dos caramujos que invadiram determinadas regiões. Você vai ter que avaliar se houve, no caso concreto, algum ato de omissão específico da União, né? E primeiro, se é a responsabilidade da própria União nesse caso, né? Isso é uma outra questão que também tem que ser discutida, né? Porque a responsabilidade administrativa ambiental, ela é uma responsabilidade que é comum a estados, município e União, né? Só que a responsabilidade comum não significa que eles não tenham também competências diversas na questão do licenciamento de determinadas atividades, né? Então, você vai ter que discutir toda essa questão, primeiro, se havia um dever da União de agir, né? Isso é a primeira questão. E segundo, se havendo esse dever de agir, houve uma omissão específica, né? Então, eu posso te dar um exemplo, né? Um exemplo até, se você quiser, fora do direito ambiental. É o caso da segurança pública, né? A gente tem a responsabilidade geral dos estados da questão da segurança pública, de reger aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, que tem a função de reprimir as infrações penais comuns. Se há um crime, o Estado pode ser responsabilizado por esse crime? Depende. Se, por exemplo, esse crime ocorre na frente de um policial militar e ele não age, há uma omissão específica desse policial militar que não agiu. Aí o Estado é responsável. Mas se ocorre um crime numa rua deserta, apesar de haver esse dever genérico de segurança, não há responsabilidade do Estado, porque, apesar de ter esse dever geral de segurança pública, o Estado ele não é onipresente, né? E você, naquele caso, não pode imputar um determinado fato específico que aquela omissão resultou naquele dano ambiental. Houve o nexo de causalidade. Então, a responsabilidade civil não existe por não existir o quê? O nexo de causalidade, tá? Que o que liga a responsabilidade por omissão é justamente a existência de nexo de causalidade entre a omissão e o dano que existiu. E essa é uma questão que perpassa sempre quando a gente está falando de responsabilidade civil por omissão, né? E isso a gente vai ver, existem assim, diversas teorias para explicar isso, mas hoje, quando a gente trata de responsabilidade civil da administração pública, do Estado, por atos omissivos, o entendimento prevalente, né, dos tribunais superiores é que essa responsabilidade ela é de caráter objetivo, ou seja, não exige a demonstração de dolo ou culpa, porém, exige que haja um nexo de causalidade específico, exige-se uma omissão específica que ligue aquele dano àquela omissão, que é o nexo de causalidade. Tá? Então, muito cuidado em associações automáticas de determinado evento ou determinada omissão à questão do dano que ocorreu. Perfeito? Então, eu acho que assim, foram essas as perguntas que foram feitas. A gente ainda tem... Oi, pode falar. Não, perfeito. Muito obrigado, Márcio. Você leu as próprias perguntas e já respondeu. E aí vamos caminhando para o final da nossa aula. Gostaria de agradecer a presença do professor Márcio e até deixar as últimas palavras do professor aqui para todos os nossos membros. Agora, antes de mais nada, é o primeiro curso, que acreditamos que ainda teremos muitos outros com o professor, mentorias que poderemos ter com o professor, e é uma honra para nossa instituição ter um professor tão gabaritado. Professor, o senhor gostaria de deixar mais algum comentário, alguma menção final da sua aula inaugural? Em primeiro lugar, Guilherme, eu queria agradecer muito o curso, né, o Septemcapus, pelo convite, né, e em especial a você por esse convite. Para mim foi não uma obrigação, eu não encarei isso como uma obrigação fazer o curso, mas como um prazer, né? Foi muito gratificante preparar o curso, montar temas que eu acho que são temas que são fundamentais para se entender responsabilidade civil. Eu tentei fazer um curso de uma maneira que eu gostaria de ter tido na minha faculdade. Então, antes de mais nada, né, para quem
me der a honra de assistir esse curso, né, que para mim eu me sinto honrado, né, porque eu sei que o tempo é uma coisa hoje que é o nosso ativo mais limitado, né, e mais valioso. Então, para mim, assim, foi muito prazeroso construir esse curso, né, porque é um tema que tem essa importância que eu acho que perpassa e vai além de uma importância meramente jurídica, né? Eu acho que nós, como os cooperadores de direito, né, quando a gente resolveu fazer direito em algum momento da nossa vida, essa decisão, sem sombra de dúvida, levou muitos aspectos em consideração, mas eu acho que um aspecto que a gente tem sempre que levar em conta, né, não importa o trabalho que a gente faça, é como a gente pode ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, né? E eu acho que esse é um tema que é central nesse aspecto, né? Aliás, o direito ambiental como um todo, né? Então, do ponto de vista de propósito de vida, né? Eu acredito que é um tema muito importante e muito apaixonante para todo mundo que se depara com ele, que estuda direito ambiental. Então, eu acho que vale a pena estudar esse tema com bastante atenção e carinho, né? Porque é um tema que realmente é apaixonante, né? E que pode levar futuramente, né, a quem se interessar a se aprofundar em outras questões, em outros assuntos do direito ambiental, ou mesmo na própria questão da responsabilidade civil e administrativa, que, sem sombra de dúvida, poderia aí ser tema de uma pós-graduação inteira, né? Porque é um tema que é interminável. Aliás, isso eu não sei se o Guilherme concorda, mas eu acho que a responsabilidade civil ela é apaixonante, né? Porque ela trata justamente de questões da vida, né? Do cotidiano. Então, são temas intermináveis, né? A gente pode ficar falando sobre responsabilidade civil, sobre responsabilidade administrativa e não terminar, né? E eu acho que esse curso ele deve ser visto dessa maneira como um primeiro momento, né? Mas sem sombra de dúvida que é possível se aprofundar aí muito mais se quiserem depois, né? Mas um contato inicial que eu acho que é extremamente prazeroso e importante para se situar no assunto, né? Como eu disse, eu procurei fazer o que eu gostaria de ter tido na faculdade, porque eu tive que suar muito depois para poder entender sobre essas questões que eu estou trazendo aqui hoje, né? Que são questões que são muito difíceis para quem parte do zero conseguir organizar, justamente porque para você tratar de um tema tão específico como esse, você precisa saber de processo civil, direito ambiental, né, direito administrativo. Eu procurei condensar todos os conceitos e noções importantes desses ramos de direito para que o assunto final, né, que é a responsabilidade civil administrativa, ambiental, administrativa e responsabilidade administrativa ambiental, pudesse ser entendido aí de uma maneira completa, né? Então, fico aí sempre, né, aberto para qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de crítica também. Enfim, sintam-se à vontade. No final das aulas eu sempre coloco meus contatos, né? Então podem fazer perguntas, né? Porque eu acho a aula online excelente, né? E porque ela possibilita que a gente atinja aí pessoas em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? E acho importante também que, apesar de não ter esse contato físico, a gente possa ter um canal também para tirar dúvidas e fazer comentários que a gente queira, né? Que assim, com isso a gente consegue fechar, né, o ciclo e tornar realmente a aula virtual uma aula completa e aí um instrumento aí de aprendizado que realmente é incomparável e é o futuro, né? O futuro é esse. Assim como o direito ambiental também é um ramo que tem tudo para ser cada vez mais cobrado em provas e cobrado também dos profissionais do direito nas suas atuações práticas, né? Seja como advogado, seja como ocupante de algum cargo público. Muito obrigado, professor Márcio, novamente, pela sua disponibilidade. Entregou o curso em tempo recorde aqui para a Septim, para o nosso editor que ficou feliz da vida.
Muito obrigado pela sua aula. Novamente, então, o professor colocou os seus contatos pessoais, depois tiverem dúvidas. E então partimos aqui para a parte final da nossa aula. Agradecer também a presença de todos que estiveram presentes durante toda a aula do professor Márcio e informar que o curso do professor logo já estará na plataforma para ser visto, né, para ser assistido e basicamente comunicar, né, que a Septim cada vez tem conseguido mais membros. Hoje nós passamos de 5.000 membros. Muito obrigado, então, por todos, pela presença de todos e em especial do professor. Agradeço a todos também pela presença. Muito obrigado ao curso. Obrigado aí, Guilherme, mais uma vez pelo convite. Obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau. Agradeço. Obrigado.